Olá, amigos, bem-vindos ao Espiritismo na Quarentena. Continuando o estudo do capítulo 1, livro 2 do Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com o item 100, a escala espírita. A escala espírita é uma classificação dos espíritos em função do seu grau de desenvolvimento e nas qualidades que eles já adquiriram e nas imperfeições que ainda eles não se livraram. É uma classificação baseada, diz Kardec, não em algo inventado, mas naquilo que ele observou, nos inúmeros contatos que ele teve com espíritos de todas as classes e através dos quais ele pôde identificar as características básicas de como eles são, suas qualidades, de como eles se manifestam, de que ideias eles trazem. Claro que poderia se formar uma classificação com maior ou menor número de classes, mas isso não é o fundamental. O importante, e os espíritos sempre deixam isso claro, para eles o pensamento é tudo. A forma eles deixam para nós, na medida que nos esclareça mais. O importante é que se constatou que no mundo dos espíritos não há só espíritos muito elevados que têm um grande conhecimento de tudo, ou espíritos que não têm conhecimento de quase nada, totalmente ignorantes. Há espíritos de todos os níveis, com conhecimentos mais amplos, mais restritos de todas as coisas. Espíritos que nem muitas vezes percebem as diferentes classes, as diferentes qualidades dos outros espíritos. E só uma observação global, a mais completa possível, permite que se possa, então, fazer uma classificação como essa. Assim como se colocou na questão número 97 antes, nós podemos, de modo geral, classificar os espíritos em 3 grandes divisões. Os espíritos imperfeitos, aqueles que estão na base da escala, que têm, então, a predominância da matéria e a propensão para o mal, principalmente. Na outra ponta, nós temos os espíritos puros, aqueles que já atingiram o grau supremo de perfeição, que já se livraram de todas as imperfeições. E no meio do caminho, os espíritos de uma segunda divisão, os espíritos bons, que se caracterizam já pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de praticar o bem. Kardec propõe algumas subdivisões nessa classificação geral que podem dar mais ideias, com um pouco mais de detalhes, sobre certas nuances dentro das qualidades dos espíritos. E a ideia desse quadro é que se possa determinar a ordem ou o grau de superioridade aproximado ou de inferioridade dos espíritos que se manifestam, que produzem mensagens através dos quais nós recebemos algum tipo de informação e com isso, que isso possa nos trazer informações para se estabelecer o grau de confiança que eles nos merecem na sua manifestação. Claro que os espíritos, embora a gente detalhe essa classificação, não pertencem sempre a uma dada classe, a uma dada ordem, mas estão sempre progredindo. O progresso espiritual é um dos pontos-chave constatados pela pesquisa da doutrina. E às vezes se progredem mais num sentido do que no outro, mas, de qualquer forma, é importante que a gente analise essas subdivisões para que a gente tenha uma ideia da variedade de possibilidades. Bom, então comecemos a detalhar um pouco cada ordem. A terceira ordem, a ordem mais básica, é dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são aqueles em que a matéria
para eles, predomina sobre o espírito. Ainda tem uma propensão ao mal, um bom grau de ignorância, de orgulho, de egoísmo, de todas as más paixões. Podem ter alguma intuição de Deus, mas certamente não o compreendem muito bem. Não quer dizer que todos sejam essencialmente maus. Alguns são mais levianos, uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros não, outros têm prazer em praticar o mal e ficam satisfeitos quando têm chance de fazer. Podem ter alguma inteligência associada à malícia ou até à maldade mesmo. Portanto, os conhecimentos que eles têm sobre o mundo espiritual são conhecimentos limitados. Se nós formos interrogá-los, eles não vão poder dar mais do que algum tipo de noção incompleta daquele mundo, eventualmente até uma noção falsa. Mas isso não quer dizer que não se possa procurar nas suas manifestações algum indício, alguma confirmação de verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Eles veem os espíritos mais elevados, espíritos bons, e não sabem ou não têm disposição para fazer aquilo que precisam para chegar naquele estado. Para eles, essa visão é quase que um tormento enquanto estão naquela situação. Os espíritos imperfeitos podem, segundo Kardec, ser divididos em algumas classes principais. A classe mais básica, a 10ª classe, de baixo para cima, é a dos espíritos impuros. Os espíritos impuros são, esses sim, são aqueles inclinados ao mal, que se preocupam em fazer o mal, que, se puderem, desenvolvem e suflam a discórdia, a desconfiança, que se disfarçam para enganar melhor, que, quando se manifestam, de alguma maneira, a sua linguagem é uma linguagem trivial, grosseira, com expressões muitas vezes chulas. São aqueles espíritos que, na linguagem popular, poderiam se chamar de os demônios, gênios do mal, espíritos do mal. Esses espíritos impuros, quando encarnados, são aquelas pessoas que se inclinam a todos os vícios, a todas as paixões degradantes, a crueldade, a hipocrisia, a avareza, a cupidez, a sensualidade. Então isso seriam os espíritos impuros. Na 9ª classe, um pouco acima, nós teríamos os espíritos levianos. Esses são ignorantes, são malignos, são inconsequentes e zombeteiros. Se metem em tudo. Muitas vezes, numa comunicação mediúnica, nem são chamados, mas se há possibilidade, se metem, começam a responder e nem se importam se aquilo é verdade ou não, desde que alguém esteja dando atenção. Vulgarmente, muitas pessoas chamam esse tipo de espíritos de duendes, de diabretes, de gnomos, trasgos, dependendo da cultura das pessoas que assim os denominam. Quando se comunicam com os homens, tem uma linguagem mais alegre, espirituosa, mas com pouca profundidade em geral. Presto atenção nas esquisitices das pessoas, nos ridículos, e usam muitas vezes de sátira com os seus objetivos. Acima deles, a gente tem a 8ª classe, a dos espíritos pseudo-sábios. Os espíritos pseudo-sábios são espíritos que já adquiriram um conhecimento, às vezes, amplo, mas que normalmente julgam saber mais do que realmente sabem. Já progrediram, conheceram algumas coisas em algum sentido, por isso acabam, quando se comunicam, ter uma linguagem com caráter até certo ponto sério, e isso muitas vezes ilude quem os ouve, os lê, em relação à sua capacidade, ao seu conhecimento. Muitos acham que tem um conhecimento que é além do que realmente tem. Na hora que se comunicarem, a linguagem é uma mistura
de algumas verdades com erros dos mais absurdos, mas eles usam aquilo muitas vezes para enganar. Por isso o nome pseudo-sábios, falsos sábios, não é? Na verdade, o que tem muita presunção, muito orgulho, inveja muitas vezes de quem conhece mais e opiniões que querem defender a todo custo e teimosamente procuram dar argumentos falaciosos para tentar convencer das suas opiniões, que nem sempre são corretas. A sétima classe é dos espíritos neutros. A gente diria aqueles que, a expressão que se diz, que estão acima do muro, nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Muitas vezes são apegados às coisas do mundo, têm saudades das suas alegrias grosseiras que deixaram e acabam sendo muitas vezes massa de manobra de outros espíritos mal intencionados. A sexta classe é a dos espíritos batedores e perturbadores, ainda dentro da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Esses espíritos foram colocados aqui não exatamente como uma classe distinta, mas pelo tipo de ação e de qualidades que eles manifestam. Eles costumam manifestar sua presença por efeitos físicos, golpes, movimentos de objetos sólidos, sons no ar, né? Eles parecem que têm a preocupação de terem a presença constatada. Muitas vezes perturbam pessoas com isso, quando são mal intencionados, quando têm sentimentos de raiva, etc. E acabam usando esses fenômenos para isso. Por isso o nome espíritos batedores e perturbadores. Só pela intenção de perturbar alguém usando isso já não os coloca numa classificação muito elevada. Vários espíritos podem produzir esses tipos de fenômeno com outras finalidades. Muitas vezes produzem com finalidade de pesquisa, mas estes em particular têm uma finalidade mais de perturbação. A segunda ordem, de novo, da base em direção a espíritos superiores, segunda ordem dos bons espíritos. Os bons espíritos, de um modo geral, têm o predomínio do espírito sobre a matéria. Tem algum desejo do bem. Claro que as qualidades e o poder que eles têm estão na razão do grau que eles atingiram. Então, uns possuem mais conhecimento, outros mais bondade, sabedoria, até os mais adiantados que em termos das suas qualidades morais. De modo geral, compreendem Deus e o infinito, já gozam de alguma felicidade, a felicidade dos bons, se sentem felizes quando fazem o bem e não deixam o mal acontecer, por exemplo. São como espíritos incentivadores dos bons pensamentos, tentam desviar os homens de praticarem algum mal e, quando encarnados, são aquelas pessoas que têm bons sentimentos, que são benevolentes com os seus semelhantes, que não se deixam levar pelo orgulho, não é? Isso em diversos graus, é claro. Comumente são aqueles que, do ponto de vista espiritual, são chamados de bons gênios, de gênios protetores, de espíritos do bem. Na base dessa segunda ordem dos bons espíritos estariam, então, na quinta classe, os espíritos benévolos. A qualidade dominante dos espíritos benévolos é a bondade. São aqueles espíritos que gostam de prestar serviços aos homens, que gostam de protegê-los, que têm uma bondade de coração, como a gente diz. Mas o seu saber ainda é limitado. Progrediram bastante no sentido moral, mais até do que no sentido intelectual. Na quarta classe, nós teríamos os espíritos sábios. Ao contrário, o que os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Eles acabam se preocupando menos com as questões morais e se preocupam mais com as questões científicas
e acabam demonstrando mais aptidão para isso. Mas, como são espíritos já de alguma elevação, encaram a ciência pela sua utilidade, não para enganar, para se valer dela, mas por aquilo que a ciência pode contribuir para a humanidade. Na terceira classe, nós temos os espíritos prudentes ou espíritos de sabedoria, que já se caracterizam pelas qualidades morais de ordem jamais elevada. Não têm conhecimentos ilimitados, mas têm já uma capacidade intelectual bastante desenvolvida, de modo que, unindo com as suas qualidades morais, conseguem julgar com precisão os homens e as coisas e identificar melhor o bem e o mal. Por isso, prudentes. Na segunda classe, temos espíritos superiores. Esses conseguiram já reunir a ciência, a sabedoria e também a bondade. Quando se manifestam, a sua linguagem é só benevolência, é uma linguagem digna, elevada, muitas vezes sublime. Quando eles se comunicam, e isso acontece mais quando se comunicam voluntariamente, se comunicam com aquelas pessoas que os procuram com boa fé, com intenção verdadeira, e principalmente que estejam já libertas de interesses terrenos, que possam realmente compreender aquilo, mas se afastam daqueles movidos só por curiosidade ou por interesses mais materiais. Quando se encarnam na Terra, e isso é uma exceção, é para cumprir uma missão para o progresso geral. E aí nos oferecem o tipo de perfeição a que nós, na humanidade, podemos aspirar ainda nesse mundo. A primeira ordem, a mais superior, é a dos espíritos puros, que já não conseguiram eliminar toda a influência da matéria, que tem uma superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, essa classe ainda, essa ordem ainda tem uma única classe. São aqueles espíritos que já percorreram todos os graus da escala, já eliminaram as impurezas próprias, né? E que não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não tem mais necessidade de reencarnar em corpos perecíveis. E então já conseguiram atingir uma felicidade contínua, porque não tem mais as necessidades, as vicissitudes da vida material, mas não é uma felicidade ociosa, não é uma felicidade, como se diz, do anjo que toca a harpa simplesmente, mas que fica na contemplação. Não, eles são os mensageiros, são os ministros de Deus, que executam as ordens de Deus, de modo a contribuir para a harmonia universal. Dirigem, contribuem com a evolução de todos os espíritos que são inferiores a eles. Ajudam os homens nas suas angústias, incentivam os homens ao bem, a expiarem suas faltas. Mas na linguagem popular são aqueles que acabam sendo chamados de anjos, arcanjos, serafins. É possível se comunicar com eles? Sim, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. O item 7 vai tratar, então, da progressão dos espíritos. E Kardec, então, na pergunta 114, começa perguntando se os espíritos já são bons ou maus por naturezas, se eles foram criados assim, ou se eles é que procuram se melhorar. E os espíritos, então, colocam claramente, são os espíritos que se melhoram. Não nasceram, não foram criados diferentes.
E se melhorando, mudam sua classe, passam de uma ordem inferior para uma superior. Então Deus não criou espíritos bons e espíritos maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Esse conhecimento eles adquirem passando pelas provas que Deus vai lhes impondo, através das diversas vidas, os diversos processos que vão vivendo. Uns aceitam essas provas com mais submissão e chegam mais rápido à sua evolução maior. Outros não sofrem sem lamentação e acabam diminuindo a sua velocidade de evolução, mas chegam na felicidade possível também. É como Kardec comenta, é como se pode comparar com uma criança rebelde e uma criança mais dócil na sua educação. A criança rebelde demora mais para aprender, para se desenvolver. E a que for mais dócil, obviamente, vai aprender com mais rapidez, dócil ao ensinamento. Mas, é claro que nessa comparação, a vida do homem é limitada e a vida dos espíritos se estende ao infinito. Então, o processo de evolução dos espíritos continua. Segundo a justiça divina, e isso é um ponto bastante importante da nossa doutrina, não há espíritos que não se tornarão perfeitos. Não há espíritos que vão ficar perpetuamente em classes inferiores. Todos chegarão lá. Todos mudam, mesmo que seja devagar. Perguntam os espíritos: querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Mas depende dos espíritos apressar o avanço deles para essa perfeição possível. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Claro que esse processo de progresso tem fases. A importância da vontade, do uso da vontade para acelerar o progresso, vai ocorrer quando o espírito estiver na fase hominal, na fase humana. Aí sim ele vai desenvolvendo a vontade, e a vontade vai ser uma grande alavanca para o seu progresso ser mais rápido. E os espíritos podem degenerar, podem voltar para trás? Não. Isso é muito importante. O espírito não volta para trás. À medida que eles avançam, eles vão compreendendo cada vez mais o que os afasta da perfeição. E cada vez que eles concluem uma prova, um processo, eles adquirem o conhecimento. E isso eles não perdem. Podem até, em certos momentos da sua evolução, permanecer estacionário, mas nunca voltam para trás. Os espíritos não são criados perfeitos. Se eles tivessem sido criados perfeitos, eles não iam ter mérito nenhum para gozar dos benefícios dessa perfeição. Ao contrário, eles têm que lutar, eles têm que viver cada prova, cada desafio, para que possam se desenvolver. A desigualdade entre eles é bastante importante até. É necessária para que eles possam progredir. Vendo uns aos outros diferentes, eles podem ir progredindo, se mirando naqueles que estão melhores. E com isso também cada um tem tarefas diferentes, de modo que eles podem contribuir para a harmonia do universo. Os espíritos não têm que necessariamente passar pela fieira do mal para chegar no bem. Alguns, de fato, passam, mas não necessariamente. Mas certamente vão passar antes pela fieira da ignorância. E por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros optam pelo caminho do mal? Os espíritos respondem: mas eles não têm livre-arbítrio? Definitivamente, Deus não criou espíritos maus. Criou simples ignorantes. E aí
eles são tão aptos para uma coisa como outra e usam o seu poder de escolha. Esse poder de escolha, esse livre-arbítrio, na verdade, ele se desenvolve à medida que o espírito vai tendo consciência de si mesmo, vai tendo consciência do que é certo, do que é errado. Então, quando eles, lá no início do processo evolutivo, optam por alguma coisa que é ruim, alguma coisa negativa, isso é porque eles estão recebendo alguma influência externa a eles. E que eles acabam muitas vezes cedendo espontaneamente, porque não tem noção do que aquilo representa. Essas influências externas, dizem os espíritos, isso está na questão 122A, essas influências externas vêm de outros espíritos imperfeitos como eles, e que acabam querendo envolvê-los, dominá-los, para que possam os acompanhar naquilo que eles fazem, né? E se sentem felizes de fazer aquela pessoa, aquele espírito sucumbir àquilo que eles estão fazendo. Pergunta Kardec assim, mas essa influência se exerce só no espírito quando ele está no começo, na origem do processo evolutivo? Não, isso acontece em todo o processo de evolução, né? Nós, até hoje, temos espíritos imperfeitos que tentam nos influenciar, não é? Até que o espírito tenha adquirido um tal domínio de si mesmo que os maus nem tentem perturbá-lo, de obsediá-lo. Isso vai se consolidando com o futuro. Justamente a sabedoria de Deus está nessa liberdade de escolha que concede para cada um, porque aí cada um tem o mérito das suas obras. Claro, essa ideia de espíritos que já seguiram o mal de cara ou seguiram o bem direto no seu processo de evolução são extremos, né? Mas são extremos até mais raros. A maioria está entre os extremos no processo de evolução. Claro que os espíritos que seguiram o caminho do mal vão poder também chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros. Mas, dizem os espíritos, para eles as eternidades serão mais longas, querendo dizer que talvez eles gastem mais tempo para conseguir chegar naquilo, mas vão chegar. Os espíritos que chegaram mais rápido ao grau supremo e os espíritos que chegaram depois de passarem pelo mal têm mérito diferente aos olhos de Deus? Os espíritos dizem assim, Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar, ama todos do mesmo modo, não vai fazer distinção. E os espíritos são sempre criados iguais quanto às suas faculdades intelectuais. Não sabem de onde vêm e precisam desenvolver o livre-arbítrio. Eles vão progredir, então, mais ou menos rapidamente em inteligência e também em moralidade, conforme a sua vontade seja mais ativa. O último item, o item 8 desse capítulo, é sobre os anjos e demônios. A questão 128 pergunta se os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial e têm a natureza diferente da dos outros espíritos, e os espíritos respondem taxativamente não. São espíritos puros. Aliás, nós já vimos isso quando estávamos vendo agora a escala espírita. São espíritos puros, eles estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Essa é a ideia. Eles percorreram todos os graus? Por que o Kardec pergunta isso? Porque existe aquela noção de que os anjos, isso trazido pelas igrejas cristãs, de que os anjos foram criados perfeitos. E aí, então, Kardec pergunta, eles percorreram todos os graus? A resposta é, percorreram todos. Então, não há privilégios. Os anjos também são espíritos que foram criados simples e ignorantes e que percorreram todos os graus.
Então, se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos é errônea, como se explica que ela esteja presente na tradição de quase todos os povos? E aí os espíritos então dão uma ideia do porquê isso aparece em várias religiões. Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditaram que eles sempre eram perfeitos. Então, as pessoas, vendo aqueles espíritos e não tendo noção do processo de evolução, ao perceberem a sua manifestação de alguma maneira, a mediunidade existiu desde que o mundo é mundo, não é? Desde que o ser humano apareceu na Terra, vendo aqueles espíritos elevados, acharam que eles sempre foram daquela maneira. Né? Não conseguiam imaginar que um espírito superior, por exemplo, como Jesus, pudesse antes ter sido um espírito de natureza inferior e tivesse progredido até aquele estado. Mas, na verdade, não. A ideia é que todos os espíritos começaram como simples ignorantes. Por outro lado, há demônio, no sentido da palavra, e aí os espíritos dizem, se houvesse demônio, quem teria criado? Eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados para o mal? Não. Óbvio que essa é uma crença que não tem sentido. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica, não é? Então, não há sentido em Deus justo e bom criar seres voltados para o mal. Mas, claro que essa é uma crença que se difundiu com o tempo, né? Os homens criaram demônios e fizeram a mesma coisa que faziam com os anjos. Da mesma maneira que eles acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, eles também tomaram os espíritos inferiores por seres que eram perpetuamente maus. No contato com espíritos impuros, com espíritos inferiores, não imaginavam que aqueles espíritos um dia poderiam ser melhores. Claro que aí criaram figuras com o tempo e com os povos, como por exemplo o Satanás, Beelzebu e outros termos, que tentaram personificar o mal. É uma forma alegórica que todos os povos tinham, cristãos e não cristãos. E como o homem sempre acabou sendo mais concreto e necessitando de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, acabou esculpindo, acabou pintando os seres incorpóreos com formas materiais que tinham atributos que em cada época lembravam as qualidades e os defeitos que eles deveriam ter. Os modernos, né, representaram os anjos, os espíritos puros, como uma figura radiosa, com asas brancas, que representariam os símbolos de pureza atualmente. E o Satanás, que se representaria o mal, então com chifres, com garras, com atributos de bestialidade, com símbolos de coisas, de paixões. Essa era uma representação que foi colocada, e as pessoas que muitas vezes tomavam aquelas imagens ao pé da letra e que muitos usaram para impressionar pessoas, usando aquelas imagens como se fossem reais, né? As pessoas comuns tomaram esses símbolos como entidades reais e passaram a venerar anjos e temer demônios como se fossem entidades de fato reais. É importante que estudamos para que nos esclareçamos a respeito do mundo espiritual e daquilo que o Espiritismo nos esclarece. Continue conosco no Espiritismo na Quarentena.